Sejam todos bem-vindos de volta ao segundo episódio, onde a gente fala sobre a educação superior na área da saúde. Eu acho que é um assunto extremamente importante e interessante, porque nós vamos formar pessoas que vão atender os nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos e nós mesmos. Então, é importante a gente formar bem nossos profissionais da saúde. E a gente levantou várias questões. Quem não viu o último episódio, é importante voltar lá naquele episódio. Falamos uma série de assuntos. E aqui a gente vai levantar outras coisas que eu acho que são importantes para que as pessoas conheçam e entendam o quão importante é a gente se preocupar com o ensino superior, principalmente da área da saúde, mas enfim, em todas as áreas, não só da área da saúde. Um bom engenheiro não vai derrubar um prédio, um bom médico não vai deixar as pessoas ir a óbito, um bom dentista não vai fazer pessoas perderem os dentes, enfim, todas as pessoas são importantes, mas a gente fala da área da saúde, cuidado com as pessoas, cuidado com familiares. Não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, Scal, na vanguarda da educação odontológica, e Paris Saint-Germain Academy, um lugar onde o filho do Luciano pode desenvolver, crescer, evoluir como atleta, mas também como pessoa, como cidadão. Eu acho que é bem importante a gente poder fazer esporte. Esporte faz com que a gente tenha uma boa infância, uma boa formação e torne pessoas de caráter. Não é assim? A gente é sempre a favor do esporte. Mas, enfim, a gente terminou o último episódio falando sobre a questão do nosso ensino EAD. A gente tinha algumas coisas a falar também, mas eu levantei essa questão do EAD. A gente viu faculdades cada vez mais com ensino à distância. Eu estou dando exemplo porque, como a gente tem uma academia, eu vejo que a educação física é um grande exemplo de que cada vez mais a gente tem faculdades EAD de educação física. E eu acho que uma parte disso poderia ser EAD, tanto na odontologia, na medicina, mas na fisioterapia, assim, mas será que toda a faculdade EAD seria uma coisa normal? É uma coisa normal? Será que vocês acham que na área da saúde a gente não deveria ter uma parte da nossa formação presencial, onde a gente pudesse avaliar as pessoas, tocar as pessoas? Enfim, o que vocês acham disso? Eu acho que a gente que trabalha com gente, com ser humano, é impossível tu teres uma formação inteira sem tocar no ser humano, né? Não tem como. Não tem como tu não avaliar um paciente, examinar, conversar, tocar, discutir, entender, que é isso que faz a medicina. Eu sempre falo que, ao menos na minha área, eu posso dizer para vocês muito tranquilamente que, estatisticamente, 60%, quando tu fala de infertilidade, 60% das causas tu descobre conversando. E quando tu conversas olho no olho, tu vais tirar mais informação daquela situação, tu vais entender melhor o que está acontecendo. 30% tu consegues pelo exame físico. Ou seja, conversando olho no olho e pelo exame físico examinar, tu vai descobrir 90% das causas pelas quais os pacientes não estão conseguindo engravidar. Ou seja, é impossível tu conseguires isso pelo EAD. Ou o paciente vai pegar e vai botar na telinha o órgão genital dele para eu dar uma examinada, para ver o que está acontecendo. É impossível, né? É só examinando, é só colocando e vendo o que está acontecendo. E olhando olho no olho. Porque na hora que tu conversas com uma pessoa olho no olho, tu entendes exatamente o que está acontecendo. É o que eu sempre falo do celular. O celular é fantástico, essas mensagens, mas tu não tem a empatia, tu não tem o momento, tu não sabe qual é a conotação que foi escrita aquela mensagem. E o olho no olho, tu sabes exatamente o que está acontecendo, né? Então, esse raporte, esse entendimento do que tem o paciente, quando ele vem falar contigo, para ele conseguir se entregar para o profissional, é fundamental examinar e falar pessoalmente. Se tu falas, tu pode muito bem mandar o questionário antes para o paciente, que é muito interessante. Ele responde, mas é o olho no olho, é a conversa que lá tu vai saber exatamente o que está acontecendo com ele. E o exame físico nem se fala. Então, no meu ponto de vista, nada substituiu do que tu ensinar o paciente ver isso, o aluno em ver isso, ele entender, ele estar junto com o paciente. Por mensagem, acho que interessante? Acho. Tem disciplinas que tu pode sim substituir, sem dúvida nenhuma, mas fazer um curso da área da saúde
eminentemente tem que ser presencial. Eu vejo que a odontologia e a medicina é mais fácil da gente explicar. Como é que a gente vai fazer uma extração dentária à distância? É mais difícil. A gente tem que ter lá uma proximidade com um professor que possa te pegar na tua mão, te mostrar a prática, né? A gente tem uma profissão muito prática. Questão de né? sensibilidade, né, Celso? Isso. Os cuidados. Agora, eu estou falando até das outras áreas da saúde, que hoje existem faculdades, como eu dei o exemplo de educação física, mas como outras, vamos pensar em nutrição, psicologia, que são EAD. Será que... Como que isso funciona? Né? Eu não consigo entender. Na minha concepção... eu estou tentando ver a EAD com bons olhos, na verdade. O EAD, ele nos traz uma oportunidade, eu imagino, de eu, por exemplo, ver uma palestra de um professor que eu talvez não tivesse acesso, que mora nos Estados Unidos e ele fala de um assunto que seja interessante para mim. Eu acho que o EAD, ele é legal, ele é interessante. E a própria pandemia trouxe uma... obrigação da gente acabar tendo que fazer muita coisa EAD. E eu acho que, legal, ok, eu sempre penso no EAD como quais são as vantagens de a gente estudar à distância. Eu acho importantíssimo a gente poder ter oportunidade de estudar à distância. Mas até que ponto que isso é cabível numa formação de um profissional da saúde? Será que a gente chega no... teria que ter um número... Né? Hoje, na odontologia mesmo, a gente tem um número específico de horas, que não me recordo exatamente, mas 20%. Que é 20%. Então, 20% da nossa formação, ela pode ser EAD. E talvez, quem sabe, 20% seja um número adequado. Qual é o número adequado de uma faculdade de medicina de EAD? Qual é o número adequado de horas de uma faculdade de psicologia que seja EAD? Enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Eu vejo que a tecnologia vem a auxiliar, né? Em muitos momentos, numa formação complementar, assim como você mesmo disse, Celso. No sentido de, eu tenho a oportunidade de estar junto com uma pessoa que de repente está à distância. O Luciano comentou no outro episódio de um profissional fazendo uma cirurgia robótica à distância, mas para ele chegar nesse momento, ele teve que, assim como o Fábio comentou, ele teve que, na sua formação, entender o básico, entender o necessário para ter uma formação adequada para tratar de gente. Então, tu tem que, de uma certa forma, falar com gente, estar com gente, entender o momento. O presencial é muito importante, pelo menos a meu entendimento, para profissionais da área da saúde, seja ele a psicologia, porque às vezes o tom de voz é diferente, a expressão que ele faz, tu pode, muitas vezes... pegar um gancho, muitas vezes o estar próximo, ele se abre mais, ele conversa mais, pelo menos é assim na minha área quando eu trabalho com dor, e aí complementa bem aquela informação que o Fábio falou ali, de muitas vezes a pessoa ela se abre um pouco mais porque tu tá olhando nos olhos, tu tem um sentimento, tu tem um momento de dar atenção, né? Não que o EAD não dê, né? Ou eventualmente aquele meu paciente em alguma dificuldade, eu dou a liberdade de ele me ligar, me mandar uma mensagem para aquele momento, para depois eu conversar com ele, ou para aquela situação que ele não pode vir até mim, ou eu não posso estar com ele naquela situação, eu entrar em contato. Então, é um pouco diferente a questão da educação, a meu entendimento. Eu acho que a educação ela deveria ser presencial, né? Eu acho que a educação EAD ela seria um complementar dentro da minha visão. Né? Porque a gente precisa na odontologia ter habilidades manuais, né? Para trabalhar um dente, para fazer uma prótese, para fazer uma porcelana bem feita, para fazer para ver diversas situações dentro da área da odontologia que nós, como professores, e assim bem tu pontuou, tu precisa ensinar o aluno, muitas vezes é pegar na mão, realmente, pegar na mão e fazer ele visualizar ali na hora, que dificilmente livros, ou um slide, ou uma aula gravada, o aluno está, né, vendo, tem muitas outras coisas. Então, ele estar na sala de aula, prestando atenção no professor, eu acho que é imprescindível.
Eu acho que eu quero tentar ver com os olhos de que isso possa ser bom, né? Eu acho que o mercado ele vai fazer com que a educação... A minha preocupação é que a gente faça com que essa educação à distância ela só venha de uma forma de economizar, não de formar melhor, né? Então, essa equação ela é muito complexa. Eu tenho dúvidas sobre o quanto a gente deveria inserir de educação à distância dentro da nossa formação, né? Dentro da área da saúde, eu acho que a gente tem casos muito particulares. A gente deveria ver cada ensino diferente, né? Não é uma coisa só. Eu acho que é muito complexo isso, né? Dentro de algumas áreas, ela talvez aceite aulas à distância e até isso ser bom, porque eu tenho talvez um profissional melhor distribuindo informação para mais gente do que, às vezes, ter todo mundo presencial e professores mal preparados. Então, talvez a informação seja uma coisa que me traga bons olhos para o EAD. Mas, por outro lado, a gente ter esse EAD só como uma forma de eu colocar 800 alunos numa sala virtual e dar a mesma aula para todo mundo e contar isso como uma parte da formação e contar que esse aluno vai estar engajado e vai aprender, essa é a minha equação que eu tenho dificuldade de entender, né? E principalmente na área da saúde, que eu acho que é a mais sensível a essa mudança. Talvez em outras áreas isso pudesse ser um pouquinho mais simples, né? Onde a gente tem, por exemplo, aulas, muitas faculdades, onde é uma aula teórica, a maioria delas, né? Mas algumas formações práticas, eu acho que elas deveriam ser vetadas de ser EAD. Vamos entender assim, Celso, a gente passou por um período de pandemia, eu sei que teu filho teve um momento que ele teve que ficar reservado e onde ele estuda, ele teve aulas EAD, né? Por uma situação específica. Agora, tu entende que, de repente, a formação básica fosse totalmente EAD, não é a mesma que hoje. Não, tudo bem, mas a gente está falando isso da educação básica. Mas vamos pensar na nossa pandemia, quando nós passamos como professores universitários, tendo que ensinar alunos de odontologia a virar dentistas com uma grande parte da carga horária sendo EAD. Será que a gente teve déficit? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sei que o Luciano está louco para falar. Vou parar. Mas assim, eu me lembro como se fosse hoje, porque a pandemia começou no sábado ou na sexta, tudo. Em março. E aí, domingo, a gente faz uma reunião, anatomia, eu ia dar aula segunda-feira de anatomia. Como é que eu faço esse troço? Eu não sei nem falar nada. O que eu vou fazer? Anatomia. Como é que eu vou ensinar isso aqui? Bom, vou lá. E aí, os alunos ainda brincavam comigo. Hoje brincam, né? Alguns que já se formaram e tal. Não, Fábio, tu chegava assim e apontava. Apontava o quê? Não estava acostumado. E a gente não estava preparado, né? Não estava preparado, porque começou... Segunda-feira começou, já tinha aula online para dar. E o que eu faço? E eu me lembro como se fosse hoje. Acaba a aula, disse, bom, tá, acabou, graças a Deus. Aí eu peguei e fui me trocar, porque eu ia botar um calção para... Eu ia andar de bicicleta na ergométrica, e eu vou me trocar e um aluno, professor, a câmera tá aberta. Que horror, não é isso? Graças a Deus me avisou, porque eu ia me trocar, tirar a roupa ali, pronto, botar o calção e vou lá subir lá, vou andar de... Vai cair a internet. Ia cair. Mas com certeza, deve estar tudo no dark. Não, e quantas vezes a gente dava aula e os alunos, assim, sem interagir, eu cansei de achar que eu estava dando aula para ninguém. Em vários momentos, né? Eu parava a minha aula e falava assim, tá tudo certo? Estão escutando? Aí dava um minuto. Sim, professor, mas não sentia até uma... Para quem vai dar aula, era até uma questão de que tu parecia que tu estava dando aula para ninguém. E não é bom. Não é bom. Eu tenho certeza, quando tu tá lá falando, quando qualquer um de nós estamos falando, é a pior coisa do mundo. E aí, quando não ainda deixam fechado a tela, tu não sabe nem o que estão fazendo. Será que tem alguém ouvindo? Será que não estão? Um tá comendo sanduíche, o outro foi no banheiro, o outro tá escutando música.
sei lá, se estou prestando Não, atenção. não tá focado, né? E Não tá se, focado. e se a câmera estava aberta, alguns estavam fazendo coisa que não era para Bah, estar isso fazendo. é pior também, ainda, né? né? Então é uma situação complicada, mas para referencial teórica, e eu acho que era muito bom e é muito interessante, continua funcionando muito bem, mas para parte prática, não. Não tem como, né? Luciano, fala, agora tudo com o Luciano. Como é que tu vai te especializar em gente se tu não for gente e tu não tocar as pessoas? Quando tu perguntou, o que vocês acham? Não, eu tenho certeza absoluta que o nosso diferencial, quem não assistiu o episódio anterior, assiste, porque vale a pena. Como é que tu vai te diferenciar hoje? Bom, a tecnologia, ela aproxima todos. Hoje, na cirurgia, todo mundo consegue fazer algo praticamente igual. E engana-se quem pensa que a IA veio para raciocinar. A IA não raciocina. A IA é um compilado de dados de 1 milhão de pessoas que fizeram aquilo com a maior perfeição. Como é que tu consegue hoje fazer um diagnóstico de uma apendicite aguda? Se tu olhar lá atrás, há 40 anos, tu não tinha uma referência de exame complementar que fosse uma tomografia ou que fosse uma ressonância magnética. No máximo, tu teria num serviço de ponta um ultrassom, uma ecografia. O exame ele era clínico e continua sendo clínico. Continua sendo clínico que dias atrás um colega da radiologia me ligou e disse: Luciano, onde é que tu está? Estou no Hospital da Unimed, estou acabando a cirurgia. Poxa, eu estou com a minha mulher aqui. Tu poderia vê-la? Eu disse: claro, imagina, vou aí vê-la. E é um caso muito interessante, é real. Tomara que eles assistam, eles vão achar interessante, bacana. E ele é radiologista. E ele disse: olha, pode dar uma olhadinha. E eu examinei, eu não sabia de nada. E eu examinei e disse: fulana, tu está com apendicite. E ele disse assim: mas eu fiz uma toma agora, estava tudo legal. Eu disse: bom, então tu opera. Ou tu manda para casa. Porque senão eu vou operar a tua mulher. Enfim, era uma apendicite. Porque é exame complementar. Isso a EAD não te traz. A capacidade de examinar, de tocar onde te dói. Porque existe a dor referida. Uma pneumonia pode dar dor abdominal. Uma apendicite pode dar dor subcostal. Uma dor de dente pode ser um infarto. Então, não existe possibilidade nessa arte tão linda que nós fazemos. Nós nos servimos da capacidade de poder tocar alguém sem mesmo pedir. Eu posso lhe tocar? Não, a pessoa já está entendendo que tu vai te relacionar com ela tocando. Eu não imagino que alguém vá ao médico sem tu dar um abraço, sem tocar, fazer um exame, tomar medidas dela ou construir uma relação a partir da história. E eu repito, nós temos uma arte de nós podemos nos realizar trabalhando e colhendo de alguém um dado, um segredo que ele talvez tenha guardado somente com ele a vida inteira, e em 10 minutos ele é capaz de te contar. Olha que arte bonita. E aí nós vamos desenvolvendo essa arte, e claro, a pandemia nos afastou, então como é que nós poderíamos nos aproximar estando longe? Através de webinários, através de aulas à distância. E aí, Celso, vou tentar responder, na minha linha de pensamento, se gerou uma oportunidade. Oportunidade para quem precisava continuar estudando e não conseguia, talvez, ir presencialmente à aula. Então, essa era a oportunidade de quem tinha vontade de aprender. Mas, muitas vezes, a minha vontade de aprender não ia ao encontro de quem estava montando um curso para ganhar dinheiro, ganhar o meu dinheiro, e sem o interesse de me ensinar. E aí se cria um EAD. Ensino totalmente à distância, com uma formação, com certificação, barra isso ou barra aquilo, que eu não sei nem o que é. Não, mas tem certificação. E aí se lança no mercado de trabalho. E aí eu repito, se você não é especialista em gente, tu pode ter a maior tecnologia do mundo, tu não vai ter sucesso. E eu não acredito no sucesso com alguém que não goste de se relacionar com gente. Na área médica, na odonto, Na área da saúde, tu não ter um toque, de tu não examinar, calçar uma luva, tocar por dentro, fazer um exame de raio-x como complemento. Hoje, tomografia, hoje tem tomógrafos dentro do consultório, né? Ou de fazer um toque retal para examinar uma próstata e no achismo pedir um exame e mandar embora.
Tu pode fazer 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 vezes, mas as pessoas vão te procurar e tu vai virar uma referência para dar uma aula EAD depois que tu construiu muita relação próxima, depois que tu tocou muita gente. Então essa é uma construção e as pessoas precisam se dedicar muito para isso. Tu não vai construir um nome, mesmo como um psicoterapeuta, se tu não olhou no olho, se tu não viu o trejeito, a forma de tremer a perna, não é da cintura para baixo que tu vai examinar alguém. Tu vai poder te relacionar e tu tem pacientes de Londres, dos Estados Unidos, eu sei disso, Fábio, mas uma relação que tu construiu aqui. O teu nome ele está sacramentado. As pessoas vêm consultar contigo, Bise, porque sabe o teu jeito de examinar. Porque a vizinha disse para a outra, vai nele, vai no meu dentista, porque ele conversa, ele quer saber a origem. E esse é o nosso diferencial. E nós temos naquele momento um termo de consentimento livre, esclarecido, de a pessoa poder te contar tudo, e ele pensa, e ele tem absoluta certeza que tu vai guardar aquilo com ele. E às vezes consegue... Desculpa interromper. Não, às vezes nem o padre arranca, naquele momento tão sensível, uma frase que é uma pergunta, escuta, isso aconteceu contigo, e tu precisa dizer sim, senão não dá continuidade, e a pessoa tem medo de tu não fazer o tratamento correto. Claro, porque tem 3 profissões que a gente não pode mentir e nem omitir. Do nosso contador, do nosso advogado e do nosso profissional da saúde. A gente não pode, tem que dizer tudo, porque ele está lá para te ajudar. Né? Se nós omitirmos alguma informação, ele não vai poder ajudar. Isso que o Luciano falou é uma grande verdade. Às vezes a gente faz um diagnóstico, eu tenho certeza vocês, às vezes, olhando o paciente, o jeito que ele está falando, ou algum trejeito, tu já sabe, é isso que está acontecendo com ele, com a arcada dentária dele. Eu, às vezes, o paciente chegando no consultório, o jeito que ele está caminhando, eu já tenho uma ideia se ele tem uma alteração genética ou não, que talvez dê problema na produção de espermatozoides. Ou seja, o Luciano é a mesma coisa, eu tenho certeza. Ou seja, não é só aqui, numa telinha, que a gente vai fazer um diagnóstico. Longe disso. É examinando, é olhando, é conversando, vendo o que o paciente está pensando, a maneira, e aí sim, tu pode conseguir tratar e dar o teu melhor para aquele paciente que está te procurando. Eu posso fazer um registro, e eu pedi licença, inclusive, antes de vir para cá, um dos grandes professores nossos, da área da neurologia, me contou uma situação que aconteceu no ambulatório de neurocirurgia hoje, lá do hospital. Olha o nível de compaixão, olha a capacidade de amar que as pessoas têm. Eis que um determinado paciente, ele teve um tumor, um câncer de pulmão, e foi tratado, foi operado, enfim, e teve uma metástase cerebral. E teve uma ressecção dessa metástase, que foi um sucesso, e o paciente evoluiu muito bem. Tempos depois, foi solicitado a ele, pelo pessoal da neuro, que ele fizesse um raio-x de controle, um raio-x de tórax, não só as topografias de crânio e tudo mais. Pediu um raio-x de tórax. E ele não veio na consulta. E a esposa dele, a senhorinha, trouxe o raio-x. E é claro, os meninos que examinam gente, as pessoas que conhecem gente, conseguem discernir o que é um raio-x de um homem e um raio-x de uma mulher. E o colega disse, mas esse raio-x não é do seu fulano. Ela disse, o raio-x é meu, doutor. Por que a senhora fez isso? Porque ele não quis fazer o raio-x. E por que ele não quis fazer o raio-x? Porque ele teve medo de que tivesse doença de novo. E o que a senhora fez? Eu fui lá e fiz um raio-x e eu trouxe para lhe mostrar. Ninguém conseguiu brigar com ela. O que ela queria trazer alguma coisa, ela queria trazer um exame. E eu perguntei, professor, isso é verdade? Ele disse, sim, foi hoje à tarde no ambulatório de neurocirurgia. E eu saí dali pensando, olha a capacidade que nós temos, né? Olha a capacidade dessa senhora, a preocupação dela foi tanta que ela, sem observar, não foi a intenção de negligenciar. Ou de burlar alguma coisa. E talvez vivemos ainda um mundo, de certa forma, machista. Eu não vou. E ele disse, eu não vou. Ela foi e fez o raio-x por ele. E ela levou o raio-x dela, para que fosse visto, pelo menos para ela entregar o exame e dar uma satisfação,
uma forma de gratidão, e não foi, e todos sabiam porque conheceram, estreitaram uma relação com o casal. O que eu quero dizer com isso, né? Nesse meio tem EAD. No EAD, o que aparecer, apareceu. Quem trabalha com número, eu penso assim, uma formação à distância, quem trabalha com número, o número ele não vai virar de cabeça para baixo se tu apresentar ele à distância. Mas fundamentar uma ciência, né? Ter uma aula com um professor nosso que hoje está nos Estados Unidos, poxa, é fantástico. Ele consegue botar 820 pessoas numa sala para assistirem ele às 10 da noite. Porque todo mundo quer assistir, quer ver o que tem de novidade. Agora aqui, a 100 quilômetros de distância, tu montar um curso que seja um curso de gente, um curso de gente. A odonto, a medicina, é curso de gente. Sim, eu acredito que 20% talvez do curso possa ser dado, né, com aulas à distância. Mas na hora prática, tu tem que tocar. Não tocar, tu não conceitua. Eu penso que é até uma falta de respeito. O paciente que entrar no teu consultório e tu não tocar nele é uma falta de respeito. Está perdendo uma oportunidade, às vezes, de ter dar um diagnóstico, de ter uma informação a mais, né? Não, e aí vem falar de sucesso. O Fábio falava no episódio anterior, eu achei fantástico. Professor, o que dá dinheiro hoje? E vou repetir, cuidar de gente. Cuidar de gente dá dinheiro. Tá, mas e fazer cirurgia? Mas se tu não cuidar de gente antes, tu não vai fazer cirurgia. Tu pode fazer 1, 2, 3, vai fazer plantão. E falei, é uma tristeza o que eu vou dizer. Tem gente aceitando fazer plantão por R$50 por hora ali em Porto Alegre. E o pai investiu R$1,5 milhão na faculdade dele. Um pai investe R$1,5 milhão para formar o seu filho, e o seu filho aceita fazer um plantão por R$50 a hora. Por quê? Porque ele precisa trabalhar, ele precisa mostrar serviço, ele está jogado no mercado de trabalho. Vamos buscar o fundamento. Será que precisa mais vagas de faculdade para medicina? Ou será que nós não precisamos melhorar o conceito que o médico tem perante a sociedade? Nós, como médicos, nós precisamos sim, é a nossa obrigação denunciar quem está praticando um ato que é médico realizado por não médicos. Essa é uma obrigação de qualquer médico que estiver nos assistindo agora. E eu me uso da atribuição como conselheiro regional de medicina para dizer, quem assiste isso acontecer e passa vista grossa é conivente com o crime. Se esse ato é criminoso e eu faço de conta que eu não vejo, eu sou conivente com o crime. Aí nós vamos melhorar o preço da nossa consulta, nós vamos precificar o nosso valor. Porque senão, esses vendedores de internet, esses picaretas, enfim, deixa para lá. Eles continuam sobrevivendo e ainda há um meme dizendo, para que residência médica? Basta ter um bom Instagram. E Luciano, vamos mudar um pouquinho. Ficou tenso agora? Ficou tenso? Nada. Ficou tenso. Mas eu me lembro de um colega, só antes de tu finalizares, um colega lá de Porto Alegre, ele dizendo para mim, eu falei alguma coisa assim, numa aula de uma liga, lá da PUC de Campinas, e não sei de onde que ele estava assistindo lá, e ele chegou para mim, Fábio, tu acredita que hoje o aluno, o residente, não está pensando mais em fazer mestrado, doutorado, querer dar aula, ele prefere aprender a fazer dancinha no TikTok, porque isso é o que está dando mais. Então, daqui a pouco a gente não vai ter mais professor universitário, porque eles preferem se posicionar no Instagram ao invés de usar a academia como fonte natural de ensino e de aprendizado. Então, vem bem ao encontro daquilo que o Luciano falou. A gente tem que entender que, por exemplo, medicina, odonto, é fazer o básico bem feito. E o que é fazer o básico bem feito? Cuidar de gente. Isso é fazer o básico bem feito. Tu não vai ouvir falar que esse cara salvou alguém. Tu não vai ouvir que esse cara curou alguém. Por isso, eu creio, sim, nós merecemos uma remuneração justa, nós precisamos trabalhar e brigar muito por melhores rendimentos. Sim, nós temos uma profissão muito nobre. Uma profissão tão nobre que se tu tiver, né, um desfecho negativo e for interpretado pela justiça comum, que não sabe medicina, eles tiram o teu diploma. Então nós precisamos ser perfeitos. Não existe perfeição. Nós somos humanos
E o humano, ele é dotado da capacidade de errar. Mas ele precisa tomar cuidado com o erro, porque isso pode custar aquilo que ele construiu a vida inteira. E para diminuir o erro, o uso de tecnologia como a cirurgia robótica é algo que o EAD poderia ser utilizado, poderia ser algo benéfico para, de repente, um excelente cirurgião que pudesse usar a robótica, operar a longa distância, tendo um apoio de uma equipe local. Isso é viável, passível hoje em dia? Isso é viável, Bizi. É necessário passar por um comitê de ética, os procedimentos, né? E aí eu falava no episódio anterior de um colega, e é uma pessoa respeitável, assim como todos, né? A cirurgia robótica hoje ela é uma realidade. Eu vou falar agora, e tomara que ele possa assistir, Leandro Totti Cavazzola. Esse menino é um menino de ouro, é um menino dotado de uma capacidade, de uma energia fantástica. A minha formação em robótica eu fiz com ele, né? Com o André Bigolin, enfim, um pessoal que é muito bom no que faz. E a primeira cirurgia robótica à distância, de longa distância, e agora na organização deste congresso, o Sul Brasileiro, né, que nós fizemos aqui em Porto Alegre, nós convidamos o Totti, e o Totti foi apresentar uma aula falando sobre isso, sobre a telecirurgia. E existe um acordo de amizade, e o Kuwait é um parceiro do Brasil para desenvolvimento de tecnologia e cirurgia à distância. Nesses 13 mil quilômetros, 12 mil, quase 13 mil quilômetros que dista o Brasil do Kuwait. Então, houve um tratado, um acordo, passou por um comitê de ética, por aprovação. Precisa existir uma comunicação com um teste de muitas e muitas horas de rodagem, onde não pode ter um frame de mais de 0,2 milissegundos. Tem que chegar a 0,196 no máximo, porque se tiver um retardo nesse movimento, já não pode acontecer a cirurgia. Você sabe quantos mil quilômetros tem de cabos daqui até o Kuwait? 31 mil quilômetros. Por 31 mil quilômetros o sinal, ele correu livremente. E não foi por essa rede famosa aí do Elon Musk. Foi por outra, por uma rede quase que tradicional. Ou seja, aconteceu uma cirurgia. O que se tem? Se tem um EAD, tem um aprendizado, tu consegue assistir alguém que está fazendo um movimento e realizando uma cirurgia com movimentos mais suaves, mais leves, e tu consegue perceber que isso é possível. Mas quem construiu essa cirurgia? Quem construiu a cirurgia foram mais de 1 milhão de cirurgiões que, com seus movimentos afinados, montam um banco de dados, e esse banco de dados ele seleciona movimentos os mais finos possíveis, dos quais nós esperamos um dia ter sido parte. Por quê? Porque isso é um compilado de dados. E tu faz um movimento, e esse movimento ele é analisado pelo robô, e ele é sofisticado, né? Se tu tens um movimento brusco, o robô ele freia. E é claro que isso é possível de acontecer se tu está operando uma cirurgia convencional. Sim, isso pode. Um acidente, sim, pode. O robô também, né? O robô ele pode se mover. Se ele sair do seu eixo, ele pode causar dano. Já houve relatos de dano causado pelo próprio robô. O robô ele não tem inteligência. Agora sim, para o ano que vem, haverá a primeira cirurgia, que vai ser uma colecistectomia, uma retirada de vesícula biliar totalmente feita por IA. Vai ser totalmente feita pelo robô. O robô ele vai iniciar e vai acabar a cirurgia. Então essa é uma demonstração de que é possível. Mas são muitos EADs, é muito compilado de dados, mas é muita manipulação, é muito toque. Se operou muita gente até se poder sofisticar um manuseio. E quais são as pessoas mais respeitadas? São as pessoas que mais tocaram. São as pessoas que mais trabalharam, são as pessoas que mais operaram, são as pessoas que mais correram risco. Quando é que tu fica bom? Quando tu faz bastante. Treina. E quanto mais tu faz, mais corre esse risco. Mais corre esse risco. Então, é preciso correr sim, porque quer construir, quer ter sucesso, tu vai ter que te expor.
Não tem comida de graça, né? Não tem. E aí não tem dancinha no TikTok. Tu não vai ver um cara dancinha no TikTok fazendo parte desse grupo aí de cirurgiões. Não vai. Vai construir. Constrói uma história. Fica lá 12 horas ininterruptas para tu fazer uma prova lá, porque é um critério de seleção, senão não acaba teu doutorado. Tem que respeitar isso. Nós precisamos respeitar a formação. E tudo é uma construção, né? Eu tive a oportunidade, Deus foi muito bom comigo, eu tive a oportunidade de estar na primeira cirurgia de prostatectomia radical, de câncer de próstata, via laparoscópica que teve no mundo. Eu estava lá, porque eu cheguei em Cleveland numa sexta-feira. Segunda-feira eu fui para o centro cirúrgico e estava aquela muvuca, era televisão, era não sei o quê. Eu disse, mas o que está acontecendo aqui? Ele disse, não, vamos fazer a primeira cirurgia. Muito bem. Eu disse, não, vou dar uma sapiada, estou chegando nos Estados Unidos, deixa eu dar uma sapiada. Foram 12 horas e não conseguiram fazer, tiveram que converter o procedimento, porque não conseguiram, o paciente sangrava muito, e tiveram que parar tudo e fazer a cirurgia aberta, convencional, retirar a próstata, tudo certo, deu. E tu vai vendo o crescimento. Quase 2 anos depois, quando eu fui embora de lá, eles faziam uma cirurgia de câncer de próstata em 1h30 por videolaparoscopia. O robô foi a mesma coisa. E olha onde ponto nós estamos chegando, né? Mas existe treino, existe condicionamento, as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão colocando seu tempo, sua expertise e a coisa vai melhorando, como qualquer coisa, né? É isso que é o interessante, colocar vontade e interesse em realmente fazer o melhor. Eu sempre digo, pode fazer qualquer coisa na vida, mas tente ser o melhor. Tente ajudar as pessoas, tente ser o melhor. Se tu coloca toda a tua força naquilo, uma hora vai sair, sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre imagina que a tecnologia ela vem para nos ajudar, né? Eu acho que vem para evoluir na nossa formação, vem para evoluir a educação. Eu sou do tempo que nós tínhamos retroprojetores para passar uma informação, depois tínhamos slide, carrossel de slide, né? Interessante, né? Depois disso, e PowerPoint, mimeógrafo, pegando, claro. Nós pegamos, mas era a melhor coisa fazer de prova. álcool. Cheirinho de álcool nas provas, que coisa boa. Mimeógrafo, depois Xerox, aí retroprojetor, carrossel de slides, ia passando aqui. Depois disso, aí a evolução do PowerPoint. Hoje, na Universidade de Caxias do Sul, temos lá uma tela onde a gente pode trocar as informações da anatomia, de qualquer parte da anatomia. Isso a gente consegue visualizar numa tela, tocar numa tela, não é assim que tem hoje em dia. Onde que nós vamos chegar daqui para frente? Vocês acham que a tecnologia ela vai chegar, nós vamos evoluir muito, a gente está aprendendo mais com essa tecnologia ou para nós acabar aqui a nossa conversa, então falar um pouquinho sobre isso e o Luciano tinha que também dar o ultimato dele aí. Não, o que eu acho, por exemplo, eu sou professor de anatomia, como nós, né? Tu também já fui. Hoje tu tem mesas anatômicas, Luciano, um troço bárbaro. Tu consegue fazer secções, porque na nossa época, quando a gente era aluno, a gente tinha que imaginar. A gente tinha uma foto nos atlas, íamos para o cadáver e imaginávamos o que está posterior, o que está superior, se eu fizer um corte sagital, transversal, coronal, o que eu vou encontrar, o que eu não vou encontrar. Hoje, tu faz na mesa, tu consegue seccionar e saber o que está posterior, o que está superior, o que está inferior. Se eu fizer um corte longitudinal, se eu fizer um corte transversal, um ângulo de 30, 40 graus, tu vais entender. Então, para estudar, melhorou muito. E hoje já tem também lá na Faculdade de Medicina óculos de realidade virtual, que vocês também usam, né, no odonto. Tu pode colocar lá e tu pode estar vendo. Eu estou com o corpo humano. Deixa, se eu fizer um corte aqui, se eu fizer isso aqui, o que eu vou encontrar? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Veio ajudar. Fantástico era há 38 anos atrás nós sequestrarmos ossos e colocarmos nas mochilas para estudar em casa. Mas fala isso, tu é preso hoje. Não era tão fantástico, não. Mas tu imagina que os dentistas iam lá no coveiro pegar os dentes, porque a gente precisava ou ver a anatomia lá no bigo. Ou buscar para treinar, para fazer tratamento de canal, né? E aí era a busca incessante de dentes. Então, as coisas elas vão evoluindo. Então a gente tem oportunidades mais, né, de poder aprender. Eu acho que a tecnologia ela vai vir nos ajudar a aprender de várias formas, né?
E a gente fala de cirurgias à distância, a tecnologia também fez com que essa fosse possível, né? Hoje, sem um 5G da internet, a gente não poderia fazer uma cirurgia nessa distância, né? A transmissão rápida ela acontece por uma troca de tecnologia. E antes disso, se tinha a oportunidade de fazer cirurgias robóticas, mas essa distância não poderia, porque a tecnologia não tinha evoluído para a gente chegar no momento que a informação transmitisse tão rápido, que a gente pudesse gerar um movimento em algum lugar e ele ser instantaneamente acontecesse num outro lugar. Então, eu acho que tudo isso vem evoluir para nossa profissão, vem evoluir para o nosso aprendizado. Então, a gente não tem que ser contra nada disso, né? A gente pode ser saudosista, lembrando dos ossos que a gente pegava emprestado, né? Vamos falar assim, né? Era obrigado a devolver, não tinha outra chance. Pegava emprestado. Sob o aval do Bigo e do Alemão. Opa. O Bigo e o Alemão. Eles assinavam embaixo. Eles não estão mais aqui entre nós. Não estão mais aqui entre nós. Então, e os sócios eram contados depois, né? Voltava, e aí o Bigo e o Alemão precisavam contar, como contar material cirúrgico. Contavam e às vezes faltava e sempre um também dava uma sacaneadinha no outro, que era legal, né? Às vezes pegar um órgão, né, um órgão diferente. Eu acho que por isso que o Fábio foi urologista. Sacaneava e pegava, largava na mochila quando ele chegava em casa. Essa aprontaram para a Alessandra. Sim, eu me lembro como se fosse hoje. A Alessandra é uma das meninas mais pudicas. É uma das meninas mais pudicas e pegaram um pênis de um cadáver e botaram na bolsa dela. Ela fez um registro quase que policial ali. Se nós contarmos o que a gente fazia naquela época... Mas não fomos nós, né? Ainda bem que isso prescreve. Pessoal, vamos agradecer a todo mundo que ficou até agora conosco. Tanta coisa pra gente discutir, aprender, evoluir. Se vocês gostaram, escreve lá nos comentários, né? O que mais que a gente pode trazer de informações de outros episódios. O que mais seria legal. Obrigado por estarmos juntos. Não podemos deixar de agradecer a Scal, a Digitals e a Paris Saint-Germain Academy por estar conosco mais uma vez. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E deixar as notificações ativadas para que toda quarta-feira à noite, que o nosso episódio sobe às 19 horas, vocês possam receber esse episódio em primeira mão no seu celular e já poder nos ver, tanta gente bonita. E criticar, né? Exato, sem problema nenhum. Isso é uma coisa que me faz crescer, é crítica. Sem dúvida. Nós estamos aqui falando o que nós pensamos, baseado um pouco em ciência e um pouco no que nós realmente raciocinamos. E crítica é uma coisa legal, né? É isso aí. Tem reações, o Fábio fez uma brincadeira aqui que rendeu muitas visualizações. Então, me parece que às vezes as coisas polêmicas, né, ou não científicas, elas rendem mais. Então, critiquem. Critiquem, chamem assuntos e nós vamos discutir. Ou até se ofereçam para vir. É isso aí. Por que não? É isso aí. E se vocês acharam que ficou pesado esses 2 episódios, se foram temas pesados, das próximas vezes pode ter certeza que a gente vai brincar mais. A gente vai dizer outras coisas que sejam um pouco mais tranquilas. Porque foram assuntos que eram importantes, tinham sido colocados hoje. Hoje a gente tinha o Luciano aqui como membro do Conselho Regional de Medicina, como delegado. Então, assim, pelo amor de Deus, era tudo que a gente queria para a gente poder discutir assuntos sérios no dia de hoje. Né? Valeu, pessoal. Até mais, próxima. então. Abraço. Abraço. Valeu.